Muito bem, nós vamos então retomar a nossa caminhada. Nós estamos estudando a Bíblia e usando como roteiro a Confissão de Fé de Westminster. Tem sido muito proveitoso para nós, porque ao seguir este roteiro, a gente tem podido passear por inúmeros temas da teologia bíblica, porque a confissão de fé está organizada de maneira temática. Então, nós estamos estudando diferentes temas, e isso tem sido muito bom, muito bom. Estamos aprendendo todo o conselho de Deus, não é? Então, veja bem, a gente não pode se aproximar da Bíblia como você se aproxima daqueles, chama richos, aqueles balcões de self-service. Como é que chama aquilo lá? Não sabe? Mas você sabe do que eu estou falando, não sabe? Às vezes você se aproxima daquilo lá e você fica escolhendo o que vai comer, né? Isso aqui eu gosto, quero. Isso aqui eu não quero. Não, isso aqui eu gosto. Não, cebola não, fica para lá. Então é assim que a gente serve, não é? No self-service. A Bíblia não pode ser tratada assim. Você não pode escolher o que você vai comer ou não comer. Toda a palavra de Deus é inspirada e ela é útil. Então, estudar a Bíblia como nós estamos fazendo é muito oportuno porque você passa por todo leque de assuntos, não é? Que tem lá na Escritura. Não funcionou aqui, Duda. O que aconteceu? Foi. Bom, nós estamos no capítulo 16 e o assunto do capítulo 16 é das boas obras. Então, estamos estudando esse tópico, esse assunto. Nós chegamos hoje ao parágrafo 5. Já estudamos 4 parágrafos desse capítulo. Então, vamos recordar rapidamente o que já vimos até aqui. No parágrafo 1, nós aprendemos que boas obras são aquelas obras que Deus ordena, não é? E não aquelas que os homens inventam. Então, o que são boas obras? É aquilo que Deus ordena na Escritura para que a gente faça. Então, isso são boas obras. E não aquilo que a gente inventa. Isso é muito importante, não é? Já passamos por aí, mas é muito importante a gente lembrar disso, porque nós temos a tendência de considerar boas obras somente aqueles atos de misericórdia com o necessitado. Fulano pratica boas obras porque ele ajuda o necessitado. É verdade. Ajudar o necessitado é uma boa obra. O Senhor Deus manda na sua palavra a gente se compadecer daqueles que sofrem. Mas boas obras é um conceito mais amplo, não é? Inclui isto, mas não é só isso. É tudo aquilo que o Senhor ordena na sua palavra. E os nossos irmãos da Confissão de Fé lembram que não são obras inventadas pelos homens. A gente tem a tendência de inventar boas obras, não é? Que Deus não requer da gente. É o que o pessoal chama muito de usos e costumes. Já viram isso? Usos e costumes. A intenção é boa, o desejo é agradar a Deus. Mas o jeito de agradar a Deus é Deus que define, não é verdade? Não somos nós que definimos. Deus é que sabe o que vai agradá-lo. Mas às vezes a gente faz isso, inventa coisas que acha que vai agradar a Deus e trata como se fossem boas obras. Não são boas obras. Boas obras são aquelas que o Senhor determina na sua palavra. Então já aprendemos isso aí. Nós estamos aprendendo a respeito do lugar das boas obras na vida cristã e da natureza delas. Parágrafo 2. Nós aprendemos que essas boas obras, elas são evidências de uma fé verdadeira.
Elas são consequência e não causa da salvação. Então, qual é a posição das boas obras na vida cristã? Como resposta de gratidão ao que Deus fez por nós. As boas obras não são a causa da minha salvação. Elas são a consequência. Já aprendemos isso, ok? Depois, no parágrafo 3º, nós aprendemos que as boas obras de verdade mesmo, aquelas que agradam a Deus, que são determinadas por Ele, nós somos incapazes de produzir por nós mesmos. Boas obras inventadas pelos homens, usos e costumes, a gente consegue fazer sozinho. Mas boas obras que Deus exige de nós, na sua palavra, nós não podemos realizar na nossa própria força. Essas boas obras são fruto do Espírito na nossa vida. E parágrafo 4º, nós aprendemos que as nossas boas obras deste lado da eternidade, embora sejam chamadas de boas obras, elas serão sempre imperfeitas. Elas são boas porque são produzidas pelo Espírito Santo. Elas são imperfeitas porque são praticadas por nós, em cujo coração ainda tem a presença do pecado. Então eu disse para vocês que as boas obras nossas, até que Cristo volte, em alguma medida ela sempre estará com alguma contaminação da nossa pecaminosidade. Aquela oração mais fervorosa, movida pelo Espírito Santo, ainda terá algum resquício de pecado. Aquele ato de compaixão, desinteressado, generoso, de amor ao próximo, que é um mover do Espírito em nós, ainda por causa do nosso pecado, terá alguma contaminação. Nunca será 100% pura. Eu disse naquele dia que a gente pode pensar nisso assim, pense no pecado como se fosse uma cor, sei lá, cor azul. Tudo que a gente faz vai ter um tom azul, em algum nível, entendeu? Então, sempre serão imperfeitas nesta vida. Paramos aí, chegamos ao parágrafo 5º. Então, vamos agora ler o parágrafo 5º. Ele é um parágrafo maior e ele não coube aí na tela, para não diminuir muito o tamanho da letra, nós dividimos em 2 telas o parágrafo. Então, aí só está parte do parágrafo. Você pode perceber que ele termina com reticências para indicar que não está todo o parágrafo aí. Diz o seguinte: não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer da mão de Deus perdão de pecado ou a vida eterna. Isso ocorre porque é grande a desproporção que há entre nossas melhores obras e a glória por vir. E por causa da infinita distância entre nós e Deus, não podemos acrescentar nada a Deus por meio de nossas melhores obras e nem saldar a dívida dos nossos pecados anteriores, pois quando fazemos tudo o que podemos, só fizemos a nossa obrigação e somos servos inúteis. Então vamos destrinchar esse enunciado aí, não é? Opa! Vamos ler tudo, depois a gente destrincha. Isso porque, como são boas essas obras, procedem do Espírito. E como foram praticadas por nós, elas são impuras e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição
que não podem suportar a severidade do juízo de Deus. Aí completa todo o parágrafo. Agora sim, vamos então destrinchar o parágrafo. Então vamos por parte. Grifei ali. Nós podemos, pelas nossas melhores, não podemos, não é negativa, não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer da mão de Deus perdão de pecado ou a vida eterna. Essa é a convicção da nossa fé, fé reformada. Essa é a convicção da nossa tradição. As nossas melhores obras não podem merecer da mão de Deus o perdão de pecado ou a vida eterna. Isso é ensinado com muita clareza na Escritura e não pode pairar nenhuma dúvida a respeito disso. Por exemplo, dê uma olhada em Romanos 3:20, alguém leia, e outra pessoa já abre também Efésios 2:8, 9. Quem achar Romanos 3:20, leia para nós Romanos 3:20. Olha só, o texto que o Carlos Sus leu, a Bíblia não poderia ser mais clara. Ninguém poderá ser justificado, ninguém poderá ser aceito diante de Deus, ninguém poderá ser salvo com base nas suas próprias obras. Ninguém. A Bíblia é taxativa. As nossas melhores obras não podem merecer o perdão de Deus. Efésios 2:8, 9 ensina a mesma coisa. Pela graça sois salvos. Então, a minha salvação é por causa da graça de Deus. E o Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, deixa claro que é pela graça e não é por causa de alguma coisa que esteja em mim. Não é? Não é por causa do que eu faço. Não é por causa das obras boas praticadas por mim. Então, nenhuma boa obra que eu pratique pode merecer da mão de Deus a salvação, o perdão de pecados e a vida eterna. Isso é muito claro e você não pode ter dúvidas quanto a isso. Estamos aqui entendendo a natureza meritória ou não meritória das boas obras, ok? Então, a natureza não meritória. Por que é que as minhas melhores obras não podem merecer o perdão de Deus? Por quê? Os nossos irmãos nos ajudaram explicando isso com base na Bíblia. Eles disseram: isso ocorre, ou seja, é assim, as nossas boas obras não têm mérito. Por quê? Primeiro, porque é grande a desproporção que há entre nossas melhores obras e a glória por vir. Vamos entender essa desproporção. Por que que as minhas boas obras não podem merecer a salvação? Por causa desta desproporção. Veja bem esse comentário meu aí. Há uma enorme desproporção entre as nossas melhores obras e a menor das glórias de Deus. Querer conquistar a glória por meio das nossas boas, faltou o S no boas, das nossas boas obras, é como querer esvaziar o oceano usando um conta-gotas. Então, o que os nossos irmãos estão dizendo
é que há uma desproporção enorme no valor das nossas melhores obras e no valor da glória eterna a qual nós estamos destinados. Eu não posso conquistar aquela glória eterna que está reservada para mim pela graça, eu não posso conquistá-la com as minhas boas obras, porque há uma enorme desproporção. As minhas obras são boas, não é? Tem algo de bondade, tem glória nelas, mas é uma glória tão ínfima, tão pequena em relação à glória que eu estou pretendendo conquistar, que essa desproporção explica o fato de que as minhas boas obras não podem conquistar ou comprar essa glória eterna, da vida eterna e da minha salvação. Então eu estou usando uma metáfora ali para você ter uma ideia. É como você tentar esvaziar o oceano com conta-gotas, assim, ó, tirando gotinha por gotinha, não é? Esse é um esforço inútil. Nunca você vai conseguir. Por quê? Por causa da desproporção enorme que há entre o tamanho do oceano e a quantidade de água que um conta-gotas consegue tirar. Entendeu? Tá claro isso ou tá confuso? Há uma desproporção, tá? Então a primeira razão é essa, tem outras razões, não é? Mas há uma desproporção. Além disso, nós não podemos merecer pelas nossas boas obras a glória eterna por causa da infinita distância entre nós e Deus. Não podemos acrescentar nada a Deus por meio de nossas melhores obras. Então, primeiro, há uma desproporção imensa, e segundo, o Deus a quem nós servimos, ele é um Deus autossuficiente. As nossas melhores obras não podem acrescentar a Deus nada. Deus não é servido pelas mãos humanas. Deus não tem necessidade de nada. Portanto, nós não podemos acrescentar nada a Deus por meio das nossas melhores obras. Se você servir a Deus, Deus não está ganhando nada com isso. Se você não servir a Deus e não obedecê-lo, ele não está perdendo nada com isso. Ele é pleno, suficiente, não é? E não precisa absolutamente de nada e de ninguém fora dele mesmo. Então, essa é outra razão pela qual as nossas boas obras não têm mérito para conquistar a vida eterna, a glória eterna. A ideia de que nós não podemos acrescentar nada a Deus está enraizada na relação criador-criatura, o que implica autossuficiência, dependência, direitos, obrigações. Deixa eu explicar isso. Você precisa entender a natureza, o tipo de relação que existe entre Deus e você. Deus é autossuficiente. Deus não precisa de nada e de ninguém fora dele mesmo. Você é dependente. Você precisa de Deus. Esse é o tipo de relação na qual você está com Deus, não é?
toda a criação de Deus é dependente dele. Lembra que Paulo disse lá, citando filósofos gregos, ele diz que em Deus nós existimos e em Deus nós nos movemos. Você não existe sem Deus, você não é autoexistente, você é criado, você é criatura. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas que existem, inclusive você. Dele é origem, você procede dele. A sua existência é derivada dele. A sua existência é por meio dele, é mantida por ele. E você existe com que propósito? Para ele, por causa dele. Então, o fato de ser criatura faz de nós um ser dependente. Criatura não existe sem um criador. Percebe? Você é relativo. Você não é absoluto. Você faz essa distinção? Relativo é que você existe em relação a outro. Não é? Nós somos seres relativos. Então você existe a sua relação última é com ele mesmo, com Deus mesmo. Então você é relativo a ele. Deus não é relativo a nada. Ele é absoluto. Ele é autoexistente. Ele não precisa da sua criação para ser, para existir, para ser o que é. Lembra quando Moisés perguntou o nome dele? Eu sou o que sou, eu sou. Aquele que é por si mesmo, não é? Autoexistente. Para eu dizer quem eu sou, eu preciso mencionar alguma coisa ou alguém fora de mim. Eu sou o esposo da Eliane, eu sou o pai do Felipe, da Pauliane e do Paulo Júnior, eu sou o pastor da Igreja Presbiteriana Iguaçu, quer dizer, eu sou em relação a coisas fora de mim. Deus não diz, eu sou. Só isso. Eu sou. Ele não depende de nenhuma relação fora dele mesmo para ser o que é. Entendeu? Então, essa relação implica também direitos e obrigações. Se ele é o criador, ele tem direitos sobre você. Ele tem direitos. Direitos autorais, não é? O criador, o autor, tem direitos sobre a sua obra. Então, e você tem obrigações para com ele. Simples assim. Isso é consequência do tipo de relação na qual você está com o Senhor. Uma das metáforas que a Bíblia usa é aquela metáfora do oleiro e do vaso. Essa é a sua relação. Você é vaso, ele é oleiro, não é? E a Bíblia diz: o oleiro tem o direito de fazer do vaso que ele constrói o que ele quiser. Ele pode pegar do barro lá e falar: eu vou fazer um vaso ornamental. Ah, não, eu vou fazer agora um utensílio de cozinha, não é? Então, você é o que é porque o seu Criador determinou que você fosse isso aí que você é. Ele tem o direito de fazer isso e você deve obrigações a ele. Qual é a consequência disso para as suas boas obras? Depois que você fizer tudo o que você tem que fazer, que ele requer de você como seu criador, você simplesmente só cumpriu a sua obrigação. Isso não lhe deixa com direitos diante do seu criador. Servo inútil, Jesus falou. Você só fez o que tinha que fazer. Cumpriu a obrigação.
A metáfora que eu uso é aquela metáfora do motorista, né? Ela acho que ajuda a esclarecer isso. O motorista que é 100% obediente das leis, das regras, das normas do trânsito. Ele nunca ultrapassa a velocidade permitida na via. Ele nunca ultrapassa em lugares proibidos. Ele nunca estaciona em lugar errado. Ele sinaliza todas as suas intenções, não é? Se ele dá seta direitinho, tal. Fez tudo o que tinha que fazer. O Detran fica devendo alguma coisa para ele? Só fez a obrigação dele. Assim é você com Deus. Depois que você fizer tudo o que tinha que fazer, ele é o seu criador, cara. Você só fez o que tinha que fazer, ele não te deve nada. Detran não te deve nada. Tá claro a relação? Essa é a sua relação. Então, as nossas boas obras não são meritórias. Por quê? Porque é obra de criatura para criador. Só cumpriu o seu papel. Ok? Então você tem que entender que tipo de relação que você está com Deus, não é? Quando Deus faz coisa que você não gosta, você fica com raiva, foge dele, não vou mais à igreja, não faço oração, achando que vai causar mal para Deus, você tá viajando na maionese, cara. Deus não precisa de você, entendeu? Às vezes Deus faz coisa que você não gosta, e você fala, não vou mais na igreja, não oro mais, não quer saber. É você que sai perdendo, não é? Essa é a relação, ok? E acho que a direção aqui tá ruim aqui, viu, Arthur? Eu tenho que mirar direito esse negócio aqui, ó. Opa! E também, veja bem, então veja bem, as suas boas obras não acrescentam nada a Deus, não pode Por que as suas boas obras não são meritórias? Por causa da desproporção que há entre elas e a glória que você deseja conquistar. Segundo, por causa da relação criador-criatura, Deus não fica lhe devendo nada. E terceiro, as suas boas obras não podem saldar a dívida dos seus pecados anteriores, pois quando fazemos tudo o que podemos, só fizemos a nossa obrigação e somos servos inúteis. Então, essa é a outra razão pela qual as nossas boas obras não podem saldar a nossa dívida de pecados cometidos anteriormente. Como criaturas, nós estamos debaixo da obrigação de fazer a vontade de Deus. Portanto, a obediência de hoje não quita a dívida da desobediência de ontem. Isso torna a nossa dívida impagável. É como a nossa dívida do amor. Deixa eu tentar explicar isso. Por que a minha boa obra que eu fiz hoje não quita a minha dívida dos meus pecados passados? Bom, ontem eu pisei na bola, né, senhor? Mas hoje não, hoje eu mandei bem, né? Então, tô compensando o erro de ontem, né? Tô pagando o de ontem. Não é assim que funciona? Por causa dessa relação de criador-criatura, eu estou debaixo da obrigação de fazer a vontade de Deus. Deixe-me tentar clarear isso com uma metáfora. Eu sempre digo que toda metáfora tem os seus defeitos e as suas limitações. Você nunca consegue uma metáfora que seja exata, né? 100% exata, mas ajuda. Vamos usar aqui uma linguagem monetária, contábil, porque a Bíblia usa essa metáfora, né? A Bíblia diz, por exemplo, que havia um escrito de dívida que era contra nós. Isso é linguagem contábil, isso é uma metáfora monetária. Então, imagine
uma pessoa que ganhe R$ 1.000 por mês. R$ 1.000 por mês. E ele tem necessidades que consomem os R$ 1.000 por mês. Ok? Então, ele não tem sobra. Então, ele tem recursos iguais às suas obrigações. Então, todo mês, ele tem as obrigações e tem recursos para aquelas obrigações. Não é? Mas num determinado mês, por alguma razão, aconteceu algo extraordinário e as necessidades dele naquele mês foram necessidades, uma demanda de R$ 1.500. Então ele ficou no passado com uma dívida de 500, não é? Se ele continua com as mesmas obrigações de sempre, sabe quando é que ele vai saldar essa dívida? Nunca. Não é? Nunca. A não ser que alguém o socorra, não é? Ele nunca vai saldar essa dívida. Então, as nossas boas obras não podem quitar as nossas dívidas dos nossos pecados anteriores, porque ela é uma obrigação. Lembra que Paulo diz em Romanos 13:8? Paulo diz assim, ó: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Ora, então eu não preciso amar as pessoas, posso ficar devendo? Vou dizer, olha, não vou amar você hoje não, viu? Pendura aí. Vou ficar te devendo essa. É isso que Paulo está dizendo? Não. Por que Paulo está dizendo que eu posso ficar devendo o amor? Ou eu tenho que ficar devendo o amor? Porque é uma dívida impagável. Hoje eu tenho a obrigação de amar você. Não é? Eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu tenho essa obrigação hoje. Eu pago a obrigação. Amei você hoje, como devia. Amanhã eu tenho a mesma obrigação. Depois de amanhã eu terei a mesma obrigação. Ou seja, é uma dívida impagável. Eu estarei sempre debaixo dessa obrigação. Eu estarei sempre debaixo desse dever. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. É uma dívida impagável. Então, se eu não amei ontem, o amor de hoje não vai cobrir a dívida de ontem. Porque o amor de hoje cobre a obrigação de hoje. A obrigação de ontem nunca vai ser coberta. Entende o raciocínio ali? Então é por isso que as nossas boas obras, sendo obrigação nossa para com Deus, não pode cobrir a nossa dívida. Porque, voltando aqui à metáfora do dinheiro e à linguagem monetária, é dinheiro carimbado. Você sabe o que é isso? É dinheiro com destino já determinado, não é? Então, se não cobriu a dívida de ontem, acabou. Tá confuso ou tá claro isso aí? Hein? Tá claro? Tem certeza? Então vamos lá. Veja bem. Agora, por que é que as nossas boas obras não são meritórias? Por que é que elas não podem conquistar a salvação? Por que é que elas não podem saldar a nossa dívida? Porque elas são boas, uma vez que elas procedem do Espírito Santo. E tudo que Deus faz é bom. Então, se aquilo que eu estou fazendo é obra do Espírito Santo em mim, então é coisa boa. Então,
essas obras são chamadas de boas, e elas são boas, porque procedem do Espírito. Mas, como eu disse ainda há pouco, uma vez que é praticada por nós, elas ainda são impuras e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição que não podem suportar a severidade do juízo de Deus. Então, até as nossas boas obras, eu estou pensando aqui nas obras praticadas por crente, por convertido, por nascido de novo. Então, é obra boa, porque é o Espírito Santo que opera em nós o querer e o realizar. Muitas vezes o Espírito Santo vai mover você a fazer aquilo que você deve fazer, e você faz para a glória de Deus. É uma boa obra realizada no poder e na graça de Deus. Ela é boa. Mas como ela é realizada por você, que ainda tem a presença do pecado em você, essa boa obra não suportaria a severidade do juízo de Deus. Se Deus fizer uma devassa nessa boa obra, ele vai encontrar impureza. Entendeu? Oi? É verdade, é verdade. Veja bem, eu preparei o meu sermão em oração, no poder do Espírito, e foi um sermão muito bem preparado. E eu chego aqui e o Espírito Santo atua. E a palavra anunciada, a verdade pregada, é pregada com poder e graça. As pessoas são abençoadas pela pregação. Coisa de Deus, sublime. Não é? Obra bendita do Espírito Santo. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Mas como foi um pecador o instrumento, essa boa obra não passaria pelo julgamento de Deus. Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior. Deus vê o interior. Se Deus examinar essa boa obra minha, ele haverá de encontrar, em alguma medida e em algum lugar oculto, lá no mais profundo, alguma sujeira do meu pecado. Oi? Exatamente isso. Exatamente. Então, as nossas boas obras, para ter a aprovação de Deus, ela precisa ser 100%. E nenhum de nós consegue fazer nada que seja 100% puro. Entendeu? Então, nenhum de nós suportaria uma a severidade, né? A severidade do juízo de Deus. Todos nós, nos melhores momentos, com as melhores obras, as nossas melhores obras seriam reprovadas diante do juízo de Deus. Entendeu? Oi. Pois não. Sim, eu creio que o que Paulo está dizendo, Eurídice, é que todos nós fomos redimidos para o serviço, para o ministério.
Deus tem um propósito em cada um de nós e na igreja como um todo. Quando ele redimiu você, ele já tinha em mente um papel que você cumpriria na história para a glória dele, para proclamar as virtudes dele. Então eu creio que tanto na criação quanto na redenção, Deus foi intencional. Quando Deus criou você, quando você foi gestada, Deus trabalhou você no útero da sua mãe de maneira maravilhosamente, me formaste, lembra Salmo 139? Então, você não nasceu dos pais que nasceu, você não nasceu por acaso, você não nasceu na cidade que nasceu, porque você é fruto e resultado de um punhado de coisas. A gente chama isso de providência. Então você é exatamente o que Deus planejou que você fosse, em termos de talentos naturais, de formação acadêmica, todo esse equipamento, dádiva do Senhor com um propósito: a glória dele no mundo. E quando ele salvou você em Cristo, que eu acho que é disso que esse texto está falando, né? Criados em Cristo Jesus. Então, aí é a segunda criação. É a criação, novo nascimento. Criados em Cristo Jesus, ele também equipou você com dons espirituais, dons do Espírito, habilidades. Então, você tem esse jeito que você tem, não casualmente. Deus já tinha em mão boas obras para que você andasse nelas. Ou seja, Deus equipou você para que você cumprisse um papel na vida, na igreja, no mundo. Trate de descobrir esse equipamento. Quais são os meus dons que Deus me deu? Quais são os meus talentos? De que maneira a minha formação acadêmica, que foi esse patrimônio acadêmico, tudo isso Deus não me deu por acaso. Ele me deu isso visando boas obras para que eu andasse nelas. Então, tudo isso que Deus lhe deu é para que você cumprisse papéis na vida. Acho que é isso que ele está dizendo. Você não é fruto do acaso, irmã. Você foi planejada. Você foi planejada. Você é o que é porque Deus planejou. E para que planejou? Para que você pudesse realizar boas obras. Hã? Como é que é? Que foi, Helene? Hã? Como é que é? Mas não é verdade. Você não é fruto do acaso, irmão. Você foi planejado. Deus tinha um plano e ele procure descobrir isso e usar para a glória de Deus, não é? Quer dizer, cada um foi colocado no corpo de Cristo conforme ele aprouve. Tem uns que Deus colocou para ser mão, outros colocou para ser orelha, outros. E se você descobrir qual é o seu papel, não tem ninguém que não tenha papel no corpo de Cristo, não é? Não confunda isso com cargos. Dons espirituais e cargos são coisas distintas, não é? Mesmo que você não tenha cargos, não tenha sido eleito, não tenha sido nomeado, você não está no corpo de Cristo por acaso. Você tem dons e você precisa servir a Deus para a glória dele. Deus salvou você tendo em mente boas obras para que você andasse nelas. Ok? Oi. Não, as boas obras nossas têm essa natureza que nós estamos vendo. Elas não são meritórias. Elas não merecem a salvação. Deus não me fica me devendo nada por causa disso. Entendeu? Esse é o nosso ponto. Por quê? Uma das razões
é porque elas estão maculadas com o nosso pecado. Entendeu? Sim, e elas são boas porque é Deus que realiza em nós. Mas isso não significa que elas sejam meritórias. O ponto desse parágrafo é mostrar a natureza não meritória das boas obras. Ok? Tudo que você fizer será sua obrigação, porque você é criatura, e como o motorista não fica, como o Detran não fica devendo nada para o bom motorista, Deus não fica devendo nada para você. Você só fez a sua obrigação, ok? Muito bem. Então, a bondade das nossas boas obras, elas procedem de Deus. Elas são boas porque elas são realizadas por Deus em nós. Olha Jó 22, verso 2 e 3. Alguém leia para nós. Jó 22, 2 e 3. Entendeu aí? Tá claro aí? Não é? Deus ganha alguma coisa com a sua obediência? Não é? Ah, Deus não ganha nada com isso, não é? Ah, 35, 7, 8 ainda de Jó. Então a tua obediência, a tua, a tua boa obra nesse sentido, traz proveito para você, não é? E prejuízo para você se você não fizer o que Deus requer de você. É você que ganha e é você que perde. Entendeu? É isso que Jó está, é isso que o livro de Jó está dizendo aí. Entretanto, porque os crentes são aceitos por meio de Cristo, as obras deles também são aceitas. Elas são aceitas não porque os crentes nesta vida são inculpáveis e irrepreensíveis aos olhos de Deus, mas porque ele, olhando essas obras em seu Filho, se agrada em aceitar e recompensar o que é sincero, embora elas sejam acompanhadas de muitas fraquezas e imperfeições. Então, nós vimos que as nossas obras não são meritórias. Mas agora nós vamos ver que, embora elas não sejam meritórias, Deus se agrada delas e até recompensa. Deus recompensa as nossas boas obras. Por que que Deus se agrada das boas obras dos crentes? Opa, deixa eu voltar aqui. Entretanto, porque os crentes são aceitos por meio de Cristo, as obras deles também são aceitas nele. As boas obras praticadas por aqueles que estão unidos a Cristo são recebidas por Deus e Deus se agrada delas por causa de Cristo. As boas obras dos crentes são aceitáveis a Deus não por causa de qualquer mérito inerente nelas. Vimos no parágrafo passado que elas não têm esse mérito. Mas por que que Deus aceita? Por causa da nossa união com Cristo. Elas são realizadas em Cristo. João 15, 4, 5. Alguém leia para nós.
Sem mim nada podeis fazer. Não é isso? Jesus usando a metáfora da videira. Então, toda boa obra produzida por um crente é, em última instância, algo realizado por quem? Por Jesus, não é? Olha primeiro aos Coríntios, olha Gálatas 2:20. É. Já não sou eu mais quem vive, diz Paulo, mas Cristo vive em mim. Então, toda coisa boa, toda boa obra praticada por um cristão, em última instância, é realização de quem? Não do cristão mesmo, mas do Cristo que nele habita. Entendeu? 1 Coríntios 15:10. Paulo, que tinha o seu apostolado em xeque, ou em dúvida por alguns lá de Corinto, está fazendo a sua defesa e dizendo que ele trabalhou muito mais do que os outros. Mas aí Paulo parece que assusta assim, não é? E ele fala assim: eu não, mas a graça de Deus em mim. Então, por que é que Deus aceita as nossas boas obras? Porque essas boas obras dos crentes, em última instância, é obra de quem? De Cristo neles. Então, Deus olha para mim e ele não vê a mim. Ele vê quem? A Cristo. E o que é que ele diz a respeito de Cristo? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, a obra minha realizada como alguém unido a Cristo agrada a Deus? Agrada. Porque é algo que Cristo está fazendo e não que eu estou fazendo. Eu fora de Cristo, Deus olha para mim e fala: filho rebelde e detestável. Unido a Cristo, ele olha para mim e vê quem? Ele fala: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Percebe? Então, o que torna a minha obra aceitável a Deus e ele se agrada dela é a minha união com Cristo. Quando Cristo diz, sem mim nada podeis fazer, ele está pensando em coisas que agradam a Deus. O que não agrada a Deus eu posso fazer, mas sem Cristo eu posso fazer coisas que não agradam a Deus. Mas somente estando em Cristo eu posso produzir aquele fruto que agrada a Deus e que permanece. Por isso que Paulo diz, eu trabalhei mais do que, não eu, mas Cristo em mim. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, as obras dos crentes são aceitas? Deus se agrada delas? Elas não são meritórias. Ainda são manchadas pelo pecado. Mas por causa da minha união com Cristo, elas são purificadas pelo sangue dele, o meu pecado já foi perdoado e ele se agrada por causa de Jesus Cristo. Tá claro isso aí? Então, quando eu digo que a minha obra não tem mérito, eu não estou dizendo que Deus não as recebe e não se agrada. Ele se agrada, mas não por minha causa, mas por causa de Cristo. O nosso tempo acabou.
Ah, ok, vamos parar por aqui. A gente retoma aqui, se Deus quiser, na próxima quinta-feira. Alguma pergunta, alguma colocação sobre a natureza meritória ou não meritória, não é? Então, o que nós aprendemos hoje? Que as boas obras nossas não têm mérito diante de Deus. Não pode comprar a salvação, não pode perdoar os nossos pecados. Por quê? Porque eu sou criatura, tudo que eu faço de bom é obrigação minha. Segundo, porque as minhas boas obras estão contaminadas em algum nível pelo meu pecado. E porque há uma distância enorme, uma desproporção entre a bondade das minhas obras e a grandeza da glória que eu pretendo conquistar com elas. Por isso eu não posso comprar a salvação com as minhas boas obras. Ah, então quer dizer que as minhas boas obras, Deus não se agrada delas? Se agradam. Se agradam. Se feitas em Jesus. Então, como você está unido a Jesus, Deus recebe as suas boas obras como aroma suave. Ele se agrada de você. E nós vamos ver que ele até recompensa, não é? Ele recompensa. Vamos entender como é que é essa recompensa, né? Como é que pode a recompensa sem que haja mérito? É a recompensa da graça. Nós vamos ver como é que é essa recompensa na próxima aula.